Bem-vindos ao Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Tiago Stachon, vice-presidente da Vitro Educação. Encontros com o Futuro é um trabalho da World Observatory, da Prime, que é o braço das Nações Unidas para as escolas de administração, e da ESPM. Tenho aqui comigo na bancada Kleber Figueiredo, que é professor de administração da ESPM, e Matthew Schurtz, também diretor do World Observatory. Eu sou o Marcos Oliveira, diretor do World Observatory, e passamos a palavra aqui para o Tiago. Tiago, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Deixa eu dar uma pequena introdução aqui. Você é vice-presidente da Vitro Educação, o maior grupo de educação à distância de ensino superior do mundo. Isso. Tem 10 mil colaboradores e cerca de 2.450 polos no Brasil, Japão, Inglaterra e Emirados Árabes, com mais de 940 mil alunos todos os dias atendendo aos cursos de vocês. Parabéns, bem-vindo, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, ficasse à vontade para falar um pouco da Vitro, esse gigante brasileiro aí que você comentou com a gente. Por favor, comenta um pouco. Obrigado, obrigado Marcos, obrigado, Matthew, obrigado, Kleber, obrigado a vocês pela porta aberta. De Vitro, a gente tem muito para falar, mas pouco tempo para falar, né? Eu só complementaria aí que mesmo com todos esses números, a gente mantém os principais indicadores de qualidade que o MEC exige. Então, é difícil escalar e manter qualidade, né? Então, isso a gente conseguiu. A gente está falando de quase 1 milhão de alunos que todos os dias assistem aula, que todos os dias acessam uma internet de qualidade, que todos os dias em mais de 400 cursos que nós temos em todas as modalidades, acessam e aprendem, e no final dessa história precisam de um índice de trabalhabilidade e empregabilidade, né? Então isso é a Vitro Educação. Ela é dividida em duas marcas basicamente hoje, que é a Unicesumar e a Uniaselv. São duas marcas que nasceram de educadores, família Matos e família Tafner. E aí, em 2022, fizemos a combinação de negócios com a Unicesumar e a Uniaselv e viramos esse gigante mundial que acabou de sair de Nasdaq, fez o caminho de volta para o Brasil, veio para a B3 e a gente tenta alcançar os rincões desse Brasil, levando educação de qualidade. Isso é a Vitro Educação. Muito bacana. Fala uma coisa para mim. Vocês devem ter tido um impulso muito grande no período pós-pandemia. Quer dizer que a pandemia ela ressaltou o ensino à distância ainda mais. Mas isso deve ter sido, eu imagino, um fenômeno mundial, né? Quer dizer, Isso, muitos países viram as mesmas características. Como é que vocês se tornaram, então, o número 1 do mundo? Como é que funciona isso? Na pandemia, a gente observou uma aceleração do costume ou da aprendizagem ou da curiosidade pela educação à distância de 5 anos. Então, em um ano, o que a gente esperava em 5 anos acontecer, aconteceu em 21 e 22, né? Foi o período da pandemia. Isso tende a normalizar depois, porque foi uma necessidade momentânea que se enxergou uma vantagem de um serviço e perguntas que deveriam ser feitas antes acabaram sendo feitas nesse período. Por exemplo, todos aqui viveram isso, aqueles ônibus e combis chegando na faculdade de cidades vizinhas, que o aluno ficava ali 2h30, 1h30, 3 horas, pegando um trânsito, né, para chegar na escola, para ter uma aula que hoje facilmente ele pode fazer em casa, de pijama, com um chazinho quente ali, depois de ter colocado os filhos para dormir, com a mesma qualidade, né? Então, poxa, por que aí muitos alunos que estavam no presencial não voltaram para o presencial? Ficaram no EAD, porque não faz sentido eu pegar esse trânsito, esse risco, estar longe da minha família, para eu passar algumas horas na presencialidade. Isso não significa que o presencial não é importante. O presencial é importantíssimo. Só que ele tem a função da presencialidade dele, que a gente não pode abrir mão disso, da experiência, da imersão, da relação, olho no olho, isso tudo é importante. Mas eu acho que tem um equilíbrio bom aí que a gente está aprendendo como sociedade a misturar o hibridismo da educação presencial com a melhor tecnologia da educação à distância. No caso da ESPM, nosso ensino é fundamentalmente presencial. Sim. E altíssima qualidade. E de altíssima qualidade. E aí, a minha pergunta, como manter o patamar lá no EAD? Esse patamar de altíssima qualidade. Excelente. Tem várias formas, né? A gente tem que dar 2 passinhos antes de responder essa pergunta, 2 passinhos para trás. Eu acho que o EAD ele tem uma função, primeiramente, social. Ele pega ali a base da função da educação,
a base, que é transformar a sociedade. Tem um filósofo japonês, Ikeda. Não lembro o primeiro nome dele. Ele tem uma frase ótima dele. Em todas as frases dele, ele fala muito sobre educação. Ele fala assim, a educação lapida o caráter humano e conduz uma nação à paz. Então essa é a base da educação. Quando eu falo que eu tenho uma educação que alcança a classe C, D, E, a gente tem polo no meio da Amazônia. A gente tem 2 polos, um polo dentro da Rocinha, um polo dentro de Paraisópolis, em todos os rincões desse país. Quando eu falo que eu estou levando isso... O que é um polo? Explica pra gente o que é um polo. O polo é uma extensão do campus. É como se fosse uma unidade pequena, Tá. que varia aí entre 100 metros quadrados até 2.000 metros quadrados, depende da cidadezinha. E ali esse aluno ele tem a conexão com a universidade. Ele tem sala de aula, ele tem biblioteca, ele tem a secretaria dele ali. Sim. Se ele eventualmente não tem um computador em casa, ele vai lá no laboratório e assiste a aula ali. Então o curso é EAD, mas o polo serve é como apoio. Isso é legislação. O curso é EAD, mas eu tenho que ter um polo de apoio presencial na cidade que tem autorização desse polo. Então lá na Amazônia... Tem um polo. Tem um polo. E mais de um polo. A 22 horas de barco de Manaus. O polo é 22 horas de barco de Manaus. Isso. Tá, perfeito. Que atende as comunidades ribeirinhas. Se não tiver seca. Exatamente. Eu sei. Existem polos um pouco mais amplos, que daí eles fazem os cursos, vou entrar um pouquinho na qualidade já que é a tua pergunta, faz os cursos híbridos. Por exemplo, faz curso híbrido de engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica. Esses cursos têm uma carga de presencialidade. Por causa dos laboratórios. Por causa da experiência laboratorial. E aí lá tem bancagem de elétrica, tem bancagem de fluidos, aí ele tem que ir lá no polo, que o polo tem toda essa infraestrutura. Vocês também providenciam esse suporte que é fundamental, né? Precisa. Em alguns cursos a pessoa tem que estar ali operando equipamentos. Sim, imagina um curso de enfermagem, tem enfermagem AD. Ele precisa ir lá, ele precisa fazer experiência, ele precisa aplicar, tem insumo. Aí isso ele faz com um professor habilitado, junto às aulas que são presenciais, né, de experiência. Um professor habilitado. Mas não todos os dias necessariamente. Mas não todos os dias, todos os momentos necessariamente. Existe algum obstáculo de legislação nos outros países, por Inglaterra, Japão, aqui nesses lugares que vocês entraram? Cada país tem uma sua legislação. Regulação. Tem sua regulação. Cada país tem sua regulação. E lá também precisa existir o polo. Mesma coisa. Isso uma é exigência comum. Dos conselhos locais e dos ministérios da educação locais que faz essa regulação. Mas o mais evoluído nisso é o Brasil. Legal. O Brasil hoje é a ponta da educação à distância no e mundo. O curso eu vou falar de palestras, essas coisas. Eu fui dar uma palestra lá em Dubai, naquele simpósio que teve gigante lá de 1 ano, faz uns 2 anos atrás. Quando eu falava que eu tinha 300 mil alunos em uma universidade, eu pensei, como assim 300 mil alunos? Sim. É 10 vezes Berkeley. Isso. Só que não é Berkeley. É um outro propósito. É um outro propósito. Né? De a gente levar a educação onde precisa da base da educação. 60% dos alunos hoje que entram na graduação são analfabetos funcionais. No Brasil, dado Brasil isso. 60%. Na universidade. Na universidade. Na universidade, 60%? Mas isso não é AD. Na universidade brasileira, ele sabe ler, escrever, seja lá qual mas for, não entende. O que leu, não entende os textos, não sabe fazer conta. Tem problema de lógica, tem problema de interpretação de texto e tem problema de cálculo. Uau. Imagina a gente. Eu não tinha esse dado. Impressionante. Aí você imagina a gente. Isso é o cara que está entrando na universidade. Que entrou, passou em vestibular de alguma forma. Passou de alguma forma. Isso. Óbvio que não no ITA, na SPM, é outra história. Sim. Mas no geral, sim. Sim. E aí o que faz? Como é que eu recebo esse aluno? Para ele durar pelo menos 6 meses. Porque ele vai desistir, ele vai ficar desmotivado, ele não consegue entender um cálculo básico. Sim. Aí eu tenho todo um processo de vestibular diagnóstico. Existe um nivelamento. Tem um nivelamento, famoso nivelamento. Eu já entendo no vestibular dele, já vejo os defeitos, as defesas dele que ele precisa. Falo, opa, esse cara precisa de cálculo, ele precisa de mais matéria de raciocínio lógico. A gente já faz essa montagem na matriz. Vocês desenham o curso puxando para o lado... Personalização. Individualmente? Individualmente. Isso é feito com tecnologia? Tecnologia. Com robô? É inteligência artificial? Não. A gente já faz uns 6 anos já. Sei. Era por sistema mesmo. Identificou na prova dele e falou, a lógica... Então ele faz uma prova diagnóstica quando entra? No vestibular. No vestibular. Nas questões do vestibular a gente já são preparadas para isso. Se ele passar, ele vai precisar disso, disso e disso.
Aí ele passa, a gente já sabe que a rota dele, a trilha dele vai precisar dessas ênfases. Vocês dão curso de medicina? Sim, daí nos campos Se eu quiser fazer presenciais. medicina, o que eu preciso fazer? Agora eu quero... Estudar muito. E não sair do polo. E não sair do polo. E estudar, né? Mas é que daí medicina são nos campos, né? Nos campos robustos, um campo em Maringá, outro campo em Corumbá. Aham. E aí, medicina é 100% presencial, né? Medicina não tem... Você não tem EAD. tá. o não, MEC EAD. não autoriza. Direito, Não autoriza, medicina, tá bom. alguns cursos o MEC não autoriza Até educação o à Então, distância. direito, o direito também não. que tem que ler tanto. E Pois tudo. é, poderia, né? a gente Mas aí imagina não. que direito e ciências contábeis, Sim, com todo sim, respeito, sim. sejam parecidos. Basicamente teria toda a Claro. possibilidade para fazer, né? Mas até hoje não foi Agora, vem liberado. cá, me fala uma coisa. O Brasil tem uma extensão imensa, né? Então, aí faz sentido que vocês tenham o atendimento. Eu estava aqui lembrando de uma sobrinha minha que morava em Vinhedo, e mora até hoje. Vinhedo temos polo lá, é ao inclusive. lado de Campinas. Estudava em São Paulo, ela veio Isso. 4, 5 anos, toda manhã, super cedo. E aí eu fiquei pensando, mas por que essa menina, ela fez veterinária, enfim. Isso. Mas é por que essa menina não é? Eu acho assim, Talvez a gente veterinária todo não dia seja falava, autorizada. "Ai, a Marina tá lá andando para lá e para cá, vinha e voltava." Ou seja, é uma coisa que não é tão racional. Mas enfim, o que importa é o seguinte: o Brasil é grande, Gigante, colosso. tem gente na Amazônia, tem gente no sul, no centro-oeste, em todo lugar. Mas o Brasil também tem muitas cidades grandes e uma população urbana grande, né? Uhum. Quer dizer, como é que vocês então equacionam isso, entre aspas, quem mora em São Paulo? Vocês devem ter muitos alunos em São Paulo também, Muitos. por causa da questão de trânsito, do deslocamento, ou por causa da questão de custo? As Onde duas é que- coisas. as Segurança, duas coisas. né? Segurança, né? Uhum. Horários alternados. Flexíveis. É isso? A pessoa faz, você falou, bota as crianças na cama e o cara vai lá fazer o curso, porque ele está na Isso, casa dele, a esposa está lá, ele isso. já trabalhou, ele tem 2, Isso. 3 horinhas por dia para poder destinar. É isso? Então, É isso. o teu mix é um mix de tamanho do Brasil, distâncias, Densidade ganho populacional. de tempo. Densidade populacional e IDH e segurança. Isso é uma fórmula que não tem mais como voltar para trás, né? Não. Porque, não é mesmo? Conta um pouco São disso. Paulo são 38 polos, só em São Paulo. Polos. Espalhadinhos, Polos. né? Alunos, Polos. então, tem milhares. Alunos, São Paulo, São Paulo, a grande São Paulo, passa de 80 mil alunos, né? Olha lá. A grande São Paulo. É maior sei que se- a USP. Sim. Eu não sei se você pode falar, mas qual é a estratégia da Vitro para reter esses alunos? Daí um outro, posso falar sem Ah, problema, pode, né? claro. Ele Isso vai é- falar qualidade, ele vai falar Inclusive, agora. isso é metodologia e a gente quer que copiem, pelo amor de Deus, que esse país Entendi. tem lugar para todo mundo e instituições boas precisam sobreviver e continuar prosperando. Boa. A gente chama isso de permanência, né? Que é a capacidade de que o aluno permaneça estudando e conclua o seu curso. E é muito difícil, por várias razões, né? O ensino médio ensina mal, aí ele vem com uma má formação, aí ele se desmotiva. Hoje a gente compete com as bets, né? As casas de aposta. Então, o cara paga R$200 numa aposta lá do futebol, mas não paga R$200 uma mensalidade da universidade. Entendi. E é É esse, esse o preço, mais ou esse é o menos? ticket médio de um curso. Dos Tá. cursos básicos ali, né? Perfeito. Ele não enxerga como Aham. investimento. Aham. É o Brasil, né? Aquela coisa, Que puxa, é educação e tal, né? São pouquíssimos que a gente consegue sensibilizar no dia a dia ali, tal, o país de futebol, aquela coisa. Os cursos híbridos, que são um pouquinho mais caros, chegam ali em 350, 450. Os cursos Perfeito. técnicos um pouquinho menos, depende do nível. Não é só a graduação, né? Tem o Sim. curso técnico também, tem a pós-graduação, então são todos os níveis. E aí o que a gente faz? Em toda a trilha desses alunos, que são personalizadas, e a gente tenta num processo agora de hiperpersonalização, aí sim por causa da inteligência artificial, Tá. porque a gente está começando a ter as primeiras experiências com inteligência artificial para ter escala e não Agora. perder agora. Os primeiros testes foram apresentados semana passada, Legal. inclusive. É a minha área. É o É jeito. ciência de dados. Sim, eu fiz cursinho, né? E o professor de cursinho sempre cantava musiquinha para decorar a fórmula. Lembra? Tinha aquela coisa? Legal. Era super legal, e você decorava, né? Eu lembro até hoje. Que inveja dos Professor de caras. português, Esses né? caras são bons. É. Isso, onde vai crase, se né? falava, Não sabia. cara, esse cara é um show. Isso. Show Hoje, man essas or woman. musiquinhas são cantadas com o nome do aluno por Entendi. inteligência artificial. Para ele fazer as decorações. Né? Então, esse é o grau de personalização, né? Que a gente chama de hiperpersonalização. Então, quando você entende que esse aluno ele tem um problema personalizado,
que tem uma velocidade de aprendizado personalizada. E tem modelos diferentes. Todo mundo aqui aprende de modelos diferentes. Uns gostam de ler, outros gostam de emergir, outros gostam de sofrer o problema primeiro para pensar no problema, para ir atrás de fontes para resolver o problema. São formas diferentes. Esse cria metodologias chamadas multimodais. Então, quem gosta mais de ler, lê. Mas se o aluno quer abrir o livro dele e com o celular abrir uma realidade aumentada, que vai aparecer um motor lá em combustão, que ele consegue abrir o motor inteiro fatiado, ele faz isso. Mas se ele está ouvindo uma aula lá de agro e ele percebe que na instalação de uma pá eólica, ele vê que o vento vai de uma direção para o outro, porque esse conteúdo foi gravado com microfone binaural. Porque ele tem que entender a direção do vento quando ele está imergido na aula ali, porque ele está entendendo sobre energia eólica. Então, essa quantidade de ferramentas que... que retém o aluno? É o que retém e fala assim, pô, que legal isso. O EAD Eu estou achando aqui legal, eu quero fazer um curso muito desse. legal. Não, É não, muito legal. Não, mas se Na ele medicina fica, ele não deixou. se ele fica uma semana sem entrar, Medicina Eu tinha que ir para Corumbá. medicina tem simulador de medicina, simulador de cirurgia. O Einstein tem aqui também, simulador de cirurgia. Você vai todo Tiago, ambiente. vocês criaram um ambiente lúdico e interativo e de entretenimento, né? Vamos dizer assim, para o aluno se entrar mesmo no tema, né? Porque você aplica várias ferramentas, essa é uma das grandes vantagens da tecnologia hoje existente, né? Sabe aquela câmera do carrinho do Google que passa por aí fotografando as ruas? Sim. É um negócio chamado ambientes profissionais. Eu vou dar o exemplo do curso de produção cervejeira. A gente tem lá uma graduação de produção cervejeira. Esse Talvez podemos A minha fazer, filha né? faz isso, sabia? mesmo? Não, minha filha é head brewer numa cervejaria americana. Olha aí, olha aí. Saúde. Cheers. Pede para ela convidar a gente para ir até lá experimentar os É lá em New produtos. Orleans, mas... É melhor ainda. Se fosse um curso presencial de produção cervejeira, a gente levaria os alunos dentro de uma cervejaria, mostraria lá os silos, toda a cadeia produtiva e tal. O que a gente fez? A gente pegou a câmerazinha do Google 360 com os microfones binaurais e entrou dentro da cervejaria. E aí os alunos, pelo celular e pela Entraram aplicabilidade também. celular, entram na cervejaria, ouvem, vê como é que funciona, dá passinho para cá, dá passinho para lá. Tem o tamanho proporcional das coisas. Então, esse é o grau de imersão que a gente consegue dar por causa da tecnologia. Esse curso dura quanto tempo de cerveja? A produção cervejeira é 2 anos e meio. É um 2 anos e tecnólogo de meio. produção Ah, cervejeira. Tecnólogo de não aguenta produção de até lá, cerveja. né? Vai ter que ser antes. Gastronomia é bom também. Gastronomia é bom também. Isso É bom eu- também, né? eu 2 tenho anos uma e meio ou é 4 3 anos? anos, 3 3 anos gastronomia, tá. Agora vem cá, Bom, Tiago. Eu tenho uma dúvida antes. Fala, Cleber. Se o aluno fica uma semana sem entrar na plataforma, o que vocês fazem? Não, ele não fica. Mas se ele ficasse, Aí é aquela coisa chata também da tecnologia. Daí começa. Vai Olha, ele focar. não está assistindo aula. Aí tem uma equipe de humanos que a gente começa não é a máquina ainda. Não, ainda não. mas A precisava gente começa mandar a focar no substituir celular, sabe? a gente puxa ele, né? Faz os Dá um pushes, toque. faz os Amanhã SMS. tua aula, Oi, não tudo bem? perca. Cadê você? Isso. Então, tô vendo a tua trilha aqui que está atrasada. No ambiente virtual dele, se ele entrar, vai ter um monte de sinalzinho lá falando, ó, Sim. acompanha Ele sabe aqui. que não é Tá por aí. perdendo a mão, porque o carrossel vai correndo. E daqui a 3 semanas ele tem prova. Entendi. Ah, é por Esses data prazos É, o carrosselzinho. não são alterados. Sim, Não sim, é sim. on demand, né? Sim, Tipo, não é on tem demand. uma rota, daqui a pouco tem prova, né? E aí, né? Como é que Aí você não está estudando. E você não tá vindo às tuas aulas, você não tá Sim. estudando. Aparentemente você não tá estudando. Aparentemente. Você não tá assistindo aula, não tá fazendo Aí os inventa uma conteúdos. desculpa. Isso Não, eu tô, mas... Isso não muda nunca. Pode passar séculos e séculos, isso não vai mudar. Deixa eu puxar um pouquinho para um outro lado, que é o seguinte: vocês têm, então, 1 milhão de alunos. E como é que você trabalha a questão do teu posicionamento, a tua questão comercial, de participação de mercado? Como é que quais são os segredos de uma boa participação de mercado, de um avanço, de um crescimento teu? O vegetativo do EAD pelas dificuldades de se locomover e pagar? Ou como é que você ganha mais alunos do que os outros concorrentes seus, Boa assumindo pergunta. que o EAD é uma categoria? Boa pergunta. O EAD caminha para uma comoditização. Normal, como todo segmento que cresce em escala e vai evoluindo. A gente brinca lá, né? Quem vai ser o Itaú da educação? Quem vai ser o Nubank da educação? Porque vocês lembram quantos bancos tinham há 15 anos atrás? Tinham uns 15.
Hoje tem 5 com as estatais, Sim. né? Hum. Então, a educação não vai ser diferente, né? Como a gente se diferencia e quer se diferenciar? Pelos propósitos iniciais que nos trouxeram até aqui. Qualidade e fincando no propósito da educação a qualquer preço. Qualidade, qualidade, qualidade. Isso significa o quê? Para nós, margens menores, se a gente não conseguir segurar o ticket, mas como a gente tem qualidade, o ticket é reconhecido. Então, o nosso ticket hoje é o maior da categoria. A gente consegue segurar o ticket médio nosso lá para cima, mesmo Olha, tendo A nossos maior alunos. e com o ticket médio maior. É, Muito bom. por isso. causa da qualidade. Sim. Nas duas bandeiras, na É uma Unicef e na qualidade Unicesumar. reconhecida, né? Que também é muito difícil. Você às vezes tem, mas não consegue transmitir e cobrar em cima disso. A gente utiliza as ferramentas oficiais para publicação. Então, assim, a nossa CPA, altíssimo. A nossa avaliação no Reclame Aqui, ótimo. A nossa avaliação nas stores, Apple Stores e a de Android, a store do Android, esqueci o nome. Também não sei. Também não sei. A Stories da Android? Como é que é o nome? Gameplay, não. Google. Google Play? É isso? Enfim. Sim. Play Store, Play obrigado. Store. Play História. Store. Isso. Se O pegar a pessoal aqui não é avaliação- do Android. A avaliação do aplicativo nas duas stores é o melhor da categoria do que os outros players. E é exclusivo, a gente construiu mesmo, não é de mercado, né? A gente construiu para cada um. Então essas coisas para a gente se posicionar com qualidade, assim, não, a gente não está brincando de AD. E quando vier presencialidade, vai ter a dose certa da presencialidade. Onde precisar do hibridismo, a gente vai trazer hibridismo. E a outra forma, que é uma outra lente, quando a gente olha o Brasil, que tem diferentes vocações, acho que em finalzinho de junho, o Conselho Nacional da Indústria publicou o reporte do trabalho no Brasil. E eu estou fazendo aqui um recorte do recorte do recorte. Não estou falando sobre indústria. Uhum. É vagas de trabalho na indústria. No Brasil todo, a gente tem 9,6 milhões de vagas que precisam 2 milhões para novos funcionários, novos colaboradores que precisam entrar na indústria. E a outra diferença, 6 milhões, é isso, né? 7, 7, para upskilling, para ressignificação, para melhorar a formação. melhoria, isso, atualização. Uhum. Se a indústria não tem gente para trabalhar, a indústria não produz. Se ela não produz, impacta no PIB. Então, isso é um problema macroeconômico brasileiro, que a educação precisa olhar como suporte. Aí vem o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento e a iniciativa privada tentando dar escala para isso, porque a gente tem um abismo de mão de obra na indústria. Então, a gente olha desse jeito, a gente não olha o funil do Enem, não. Eu olho por vocações da indústria nas regiões do Brasil, onde eu posso atuar, lá no norte com construção e têxtil, aqui com tecnologia, lá embaixo com agro. Então, fico olhando isso para a gente conseguir fornecer educação para o país e melhorar a mão de obra. Muito interessante. Legal. Nós vamos precisar encerrar daqui a pouco, que mas pena. eu queria fazer um contexto aí de duas questões. Legal. Vocês são os líderes, falando de futuro, né, que é uma das pautas principais de hoje aqui, e vocês são os líderes de mercado, né? Uhum. A gente sabe por conceitos que a gente aprendeu, inclusive na SPM, lá nos bons tempos, de que ao líder cabe expandir o mercado, né? Perfeito. Porque o líder já é líder, ele precisa que o mercado que ele seja líder é o maior. Como é que vocês esperam expandir ainda mais o mercado de EAD e continuarem a ser líderes? Como é que você vê o futuro da Vitro nesse mercado? Como é que vocês vão obter isso? Excelente pergunta. Todo dia a gente tenta quebrar a nós mesmos. Assim, como é que a gente monta uma empresa que quebra nós mesmos do dia para a noite, né? E aí a gente percebe que no meio ali tem um negócio chamado graduação, que é hoje que o principal negócio da companhia, né? A graduação, é o nível superior. Mas existem as adjacências. O que são as adjacências? É o aluno do ensino técnico que está no ensino médio ou concluiu o ensino médio. Existem os profissionalizantes, que é qualquer uma das fases da vida, ele pode fazer um profissionalizante em auxiliar de farmácia. Tem farmácia em tudo quanto é canto nesse país hoje, né? Precisando de auxiliar de farmácia. São os reforços. Então o cara precisa de reforço em cálculo, reforço em matemática básica, reforço da escolinha. É o Enem. Hoje a gente é dono do blog do Enem, que é a maior plataforma de ensino e educação para o Enem. Para o Enem. Para o Enem. O cursinho. O cursinho do Enem. O cursinho do Enem, sim.
E aí, falando de pós-graduação e mestrado. Quando eu faço isso, os 3 a 5 anos, com exceção de medicina, de LTV, vão para 7, 8 anos. Sem contar os upsellings adicionais. Sem falar de afiliados, sem falar de por que não a gente ser também uma Hotmart, sem falar de por que não uma série de outras coisas, e tem idiomas, tem um monte de outras coisas aqui em volta, que pode amplificar o core educação. Hoje o core principal é graduação, mas podemos amplificar? Sim, estamos estão olhando. abrindo cada vez mais o leque de opções. Dentro do mundo da educação. Né? É assim que vocês esperam aumentar a categoria, É. com mais, agregando mais categorias dentro da própria Isso. do setor. Sem perder a mão de entender a ressignificação do ensino, que o jeito que a gente aprendeu já não é o jeito que se aprende hoje, o jeito que se aprende hoje não vai ser o jeito daqui a 3 anos. Inteligência artificial, tudo aquilo que vocês têm falado. E sem perder a mão do acompanhamento da tecnologia. Que amanhã tem uma coisa mais legal para a gente fazer, a gente vai fazer e tal. Mas o core e o principal é propósito e educação de qualidade. É assim que vai crescer. Eu tinha uma pergunta antes de encerrar. Vocês estão no Japão, na Inglaterra e Emirados Árabes. Polos. Conta isso em português? Português, só para brasileiros. Só para brasileiros. Só para brasileiros. Que interessante. Muito interessante. É, só para E brasileiros. tem polos nesses lugares. Tem, porque esses países, geralmente, o cara quer emigrar e voltar. Ele não Sim. quer ficar. Sim. Ele vai ficar ali 2, 3, 4, 5 anos. Ele não precisa parar de estudar. Ele aprende o quadro curricular. Ele Ele vem formado em ADM no Brasil. Eu poderia morar na Inglaterra e tirar o diploma aqui. Se alguém quiser me É mandar isso. para lá, até hoje eu vou Sim, estudar tá bom. cervejaria. Dubai. Fazer a cerveja. É 2 aninhos lá, aí quando chega no Brasil, chega formado já. Então tem o tempo dele lá de Interessante imigração, volta para o Brasil formado. Modelo de no negócio Brasil. interessante, muito interessante. Tiago, essa conversa vai continuar A hora que num vocês futuro quiserem. muito próximo. Por enquanto, quero te agradecer demais a tua Imagina, presença, foi uma as tuas alegria, obrigado. contribuições aqui conosco. Foi Tá uma bom. honra ter você e a gente se vê muito em breve. Muito obrigado, parabéns. Agradeço o convite, valeu.